meus amores, sejam bem-vindos a esse vlog da família 7. Na verdade, hoje vai ser apenas eu aparecendo aqui no vídeo, falando sobre a família 7. Vocês deixaram bastante dúvidas, curiosidades, perguntas sobre a nossa família e eu tô aqui para responder todas elas. Já quero pedir para vocês deixarem um like no vídeo, curtirem. Se tiverem mais alguma dúvida, pode deixar nos comentários que ao decorrer dos vídeos eu vou respondendo, tá bom? Sei que vocês têm bastante coisa para perguntar sobre a nossa família. E eu já quero começar com uma pergunta bem polêmica. Eu sei que vocês ficam bastante na dúvida. Quem paga a pensão dos filhos do Efraim? Gente, é uma pergunta sem sentido, porque é óbvio que é ele que paga a pensão dos filhos dele, né? Ele é o pai, então é ele que tem que pagar. Adoro a família 7. Como é o desafio de cuidar de 5 crianças e ainda da casa? É um desafio realmente, gente. Cuidar de 5 crianças exige muita atenção. Eu tenho que estar, mesmo que eu não esteja com eles, mas eu tenho que estar com ouvidos atentos, porque qualquer coisa, menino cai, se machuca. Às vezes a gente, com o máximo de atenção possível, ainda acontece coisas, né? Acontecem acidentes, mas realmente tem que ter atenção muito redobrada. É realmente um desafio. E cuidar da casa, gente, é uma missão impossível. Eu vou dizer isso, porque por mais que eu tente mantê-la limpa e organizada, não fica, né? Eu faço vídeos arrumando, vídeo curto, vídeo longo, mas realmente a casa não fica limpa, gente. Se eu mostrar pra vocês como tá agora, eu limpo, mas ela volta a ficar suja de novo. Mas eu tento com o meu melhor possível, com muito carinho, cuidar das minhas crias, né? Cuidar de todo mundo. Gi, teu marido não trabalha? Vocês têm bastante perguntas a respeito disso. Gente, eu costumo falar assim, eu sempre já falei. Quando a pessoa, mesmo que a pergunta seja uma pergunta polêmica, uma pergunta assim, se a pessoa não tratar, não destratar, não faltar com respeito, eu tenho o maior prazer em responder. Outras pessoas já fizeram essa mesma pergunta, mas com falta de respeito, com palavreados de baixo calão, então eu não faço a mínima questão de responder. Mas nesse caso, obrigada, minha linda, pela sua pergunta, tá bom? Gente, meu marido trabalha sim, ele trabalha de casa, é um trabalho meio home office. E eu queria só uma coisa, na questão aqui para as pessoas que falam, né, que às vezes tratam com desrespeito esse caso. Se uma mulher tá em casa, né, resolve ficar em casa, cuidar dos filhos, da casa, da família, limpar, cozinhar, ela tá trabalhando? A gente costuma dizer, né? Fala assim, a mulher tem trabalho, trabalha demais, a mulher trabalha em casa. Mas e quando é o marido, o homem que opta por isso, faz isso? Né? Geralmente fala que é folgado, encostado, tá se aproveitando da situação. No mundo que nós exigimos, as mulheres exigem direitos iguais, mas na hora do vamos ver, querem ser tratadas com indiferença. Tutu tá chorando ali, mas tá com o pai dele. Querem tratar com indiferença. Então, gente, se é direitos iguais, porque o homem também não pode ter a opção de ficar em casa e cuidar dos filhos, cuidar da casa ou até mesmo trabalhar em casa. Então, gente, meu marido trabalha sim, também me ajuda nos vídeos e é ele que paga a pensão com o que ele faz. Quando ele estava trabalhando no açaí, realmente foi uma coisa que não deu mais, não estava dando renda, ele cansou de ir, ele saía para trabalhar, gente, o dia inteiro. Voltava pra casa com 30 reais. Então, naquela época, aqui nas redes sociais, a gente estava conseguindo um pouco mais. Então, ele decidiu ficar em casa. Nós decidimos juntos. Falei, amor, fica em casa, você vai me ajudar, gente. O Tutu tava muito pequeno. É aquela questão, né? O desafio de cuidar de 5 filhos. Tava muito, muito difícil, tava complicado. Era 2 bebês bem pequenininhos, Tutu não andava. Gente, pra mim foi maravilhoso ele ficar dentro de casa, ficar comigo em casa e me ajudar, né, nas questões dos vídeos, porque ele me ajudava muito com as crianças e até hoje me ajuda. Então, gente, sim, ele trabalha, tá? Eu quero saber da treta do seu pai. Essa é uma pergunta lá do Instagram, porque eu fiz a caixinha lá também, tá? Tem gente do Instagram que assiste aqui no YouTube. Gente, o que aconteceu com meu pai é uma questão que eu ainda não trouxe aqui pro YouTube. Já estou preparando um vídeo. Mas de resumo, o meu pai, eu recebi assim uma mensagem não, um recado dele, porque eu contei a minha história, né, como foi o casamento, como eu casei aos 16, contei no Instagram, então eu tava preparando o vídeo, ainda estou preparando o vídeo pra contar aqui, e ele não gostou que eu contei algumas coisas, e disse que ia me processar. Enfim, acontece que eu falei um pouco disso no Instagram e parei de falar, porque às vezes a gente precisa manter a paz, né? Precisa
falar menos para ter paz. Então eu resolvi não falar mais sobre isso, né? Responder, dar uma resposta. Mas o que eu digo é, gente, eu vou continuar contando a minha história. Independente de como ela vai sair, é óbvio que eu trato com respeito aqueles que fizeram parte, né, dela. Não falo que não devo, mas se fez parte da minha história e eu preciso falar, é óbvio que eu não vou falar nome. O colchão caiu em cima do celular. Enfim, eu vou continuar contando a minha história e se eu precisar falar alguma coisa, por exemplo, eu vou dar só um exemplo aqui, tá? Paciência. Vou só dar um exemplo aqui pra vocês. Sobre o que eu falei que ele não gostou. Eu contei o seguinte: quando eu tinha 16 anos, nós fomos embora para o Maranhão. Até então, nossa família estava super bem, tranquila aqui no Goiás. Mas quando nós fomos para o Maranhão, né, mudamos para o interior, a família começou a se desestruturar, né? Meu pai começou a fazer uso de drogas, né? E isso me fazia com que eu queria ficar em casa, porque sempre que eu estava dentro de casa, meu pai e minha mãe começavam a brigar horrores e eu não queria estar dentro de casa. Então, o meu refúgio naquela época era ir pro rio, tomar banho no rio, que era bem próximo de casa. E lá eu conheci o pai das crianças. Foi assim que eu comecei a questão do meu primeiro casamento. Ponto. Eu vou contar essa história pra vocês depois. E foi isso que ele não gostou, entendeu? Desse detalhe. Que foi super rápido isso que eu contei, foi só isso. Então ele falou que ia me processar por causa disso. E acontece que até agora, só que ele não falou diretamente pra mim, né? Então, gente, eu vou continuar contando a minha história e vou trazer esse vídeo depois pra vocês, tá bom? Mas, assim, quanto mais da treta, não vou mais falar sobre isso. Gi, seu pai está com raiva ou com ciúmes? O que você acha? Mais uma, né? Uma pergunta diferente, mas a respeito do mesmo tema. Com raiva, conhecendo ele, pode ser que ele esteja com um pouco de raiva, porque geralmente ele gostava de passar uma imagem que a nossa família não era. Uma imagem perfeita, bonitinha e super pai, que a nossa família não tinha. Então, quando eu contei isso, eu destruí essa imagem da nossa família. Então, foi isso que ele ficou com raiva. Pode ser que ele esteja um pouco chateado, mas vai passar. Um dia nós se acerta. Você tira quanto do Bolsa Família? Gente, que eu recebo Bolsa Família, vocês sabem. O Bolsa Família é um benefício do governo para famílias de baixa renda e nós ainda somos de baixa renda. Por o tamanho da nossa família, a nossa renda per capita ainda se enquadra no Bolsa Família. E em questão de valores, gente, isso não cabe assim, falar diretamente, mas é uma ajuda de custo muito boa. Gi, qual o seu maior sonho? Tá, gente, eu tava falando aqui a respeito com isso com meu marido, eu falei, gente, eu vivo cada dia como se fosse único, né? Mas assim, a gente almeja coisas maiores, mas eu tenho uma confiança tanto em Deus que eu vivo todos os dias pela graça dele. Mas assim, sonhos a gente tem, tipo, sonho em terminar aqui a minha casa, né, em conseguir deixar ela confortável para os meus filhos, ter um sofá, que é o que todo mundo fala mal da gente, assim, da gente não ter, todo mundo não. Muitas pessoas falam mal porque a gente não tem um sofá. Quero reformar minha cozinha, então são muitos sonhos. Agora, ter o maior sonho, assim, gente, acho que tá tudo no mesmo nível. Mais uma pergunta aqui, que agora eu vou pegar no celular aqui. Já comeu cuscuz recheado com queijo Shark? Não, gente. Você sabe que eu não sou muito fã de cuscuz. Quando tem principalmente de manhã, não desce de jeito maneira. Mas assim, eu como até mais à noite. Se tiver uma coisinha assim pra misturar, uma carninha, um ovo, desce mais. Não sou muito fã de cuscuz, não. Ela disse que ama demais. Você e as crianças já foram para a praia? Não, gente. Apesar de nós morarmos próximo à praia, em questão de quilômetros, as crianças ali. Fazia poucos quilômetros da praia. Mas a gente nunca foi, porque na época que eu era adolescente, meu pai não levava. Aí logo eu casei. E aí ficou naquela prisão no interior. Mas nunca cheguei aí. Se Deus permitir, um dia eu vou. A Michelle pergunta: quando tu vai fazer live no Instagram? Gente, eu não tenho previsão de fazer live no Instagram, porque é uma coisa que demanda tempo, né? E eu não tenho tanto tempo pra fazer live no Instagram, cuidar das crianças da casa, gravar, editar. Porque assim, o Efraim edita os vídeos longos, eu edito os vídeos curtos, né? E ele também dá uma editada final pra poder postar. Então, realmente, gente, sem tempo pra live no Instagram. Mas aqui no YouTube eu quero muito fazer, né? Aqui no YouTube. Só que eu vou marcar uma data ainda. Boa noite, Gi. Seus vídeos são pequenos. Eu amo fazer as coisas
assistindo seus vídeos, mas são muito curtos, faça eles mais longos. Aí ela diz, papai do céu abençoe toda a sua família linda, eu amo cada vídeo de vocês. Gente, a gente fez uma enquete, eu fiz uma enquete há um tempo atrás, perguntando se vocês queriam vídeo mais curtos todos os dias ou mais longos 1 ou 2 vezes na semana. E acontece que ficou muito mais fácil pra mim trazer vídeos todos os dias, mais curtos, porque vocês também não enjoam de mim, né? Mas faz o seguinte, coloca na playlist aí, ó, e arrocha, mulher, faz maratona da família 7. Afinal de contas, gente, nossos vídeos são todos reais, atuais, é a realidade pura do que acontece na família 7 todos os dias. Gi, qual cantinho da casa você está mais ansiosa para reformar? Minha cozinha, como dona de casa, né, minha irmã? Minha cozinha, gente, tô muito vontade de fazer, porque eu quero uma pia grande, quero armários bem bonitos, quero um fogão bom, né? Tem muita coisa que eu tenho vontade de fazer na minha cozinha, e eu quero ela vermelha com branca. Toda branca, móveis brancos e detalhes vermelhos nas louças. Tô comprando tudo vermelho. Gostaria de saber, se fosse fazer uma compra mensal para a família 7, de quanto seria, fora as contas de água, luz, internet, etc. Gente, família grande, viu? Eu confesso pra vocês que a nossa alimentação mensal aqui em casa, no básico, porque esses dias a gente tá um pouquinho apertado, mas eu falo sobre isso depois, tá em torno de 2.000, é basicamente isso, gente, agora. Mas se fosse pra fazer uma compra mensal de tudo, Danone, frutas, verduras, carnes, gente, é de 3 pra cima, viu? A nossa família é muito grande, a gente come bem. A gente come bem, apesar de que as coisas apertam, mas graças a Deus não tem permitido faltar, Deus tem mandado providência, Deus permite a gente conseguir trabalho, publicidades, e graças a Deus está nos mantendo todos os dias. Uma pergunta muito bonita, Gi. Qual momento da sua vida você sentiu a presença de Deus de tal forma que nunca esqueceu? Como eu nunca esqueci, gente, não tem como eu ficar pensando, né? Na verdade, quando eu era adolescente, eu tava passando por um momento muito complicado, assim. Mas adolescente parece que não passa nada, né? Mas eu tava passando por um momento complicado, que só eu e Deus sabia, porque tava no meu pensamento, né? E certa vez eu fui em uma igreja convidada pela minha prima, onde ninguém me conhecia. E lá naquele culto, eu tava assim, gente, distraída, porque eu não tava nem prestando atenção direito no culto, pra vocês. Quando o pregador olhou pra mim e falou: ei, mocinha, você mesmo, Deus manda te dizer que o homem pode te abandonar, mas ele nunca vai te abandonar. E naquele dia, gente, eu nunca esqueci disso. E todos os dias eu vejo a mão de Deus comigo, não importa o quanto eu erre, não importa, né? Óbvio que a gente faz o possível pra não errar, mas eu sei que ele não me abandona. E ele tá comigo o tempo todo. Então essa foi uma cena que eu nunca esqueci na minha vida. E foi a presença de Deus real, né? A presença de Deus não está só no fato de você pular, sapatear, fazer... Não, gente, a presença de Deus está nos mínimos detalhes. Quando ele fala que te ama, ali está a presença dele. E foi isso. Qual é a renda atual da família 7? Eu digo que é o suficiente para nós nos mantermos com alimentação, pagar água, luz, casa... E, gente, é o suficiente. Graças a Deus não está nos faltando nada de básico. E às vezes assim, ó, poderia dar pra gente fazer outras coisas em casa. Mas com tudo que tá acontecendo, questões jurídicas, né, com o advogado, as dívidas que ficaram na casa com todo aquele rolo que a gente sofreu, né, vamos dizer, um golpe que nós sofremos. Gente, isso tudo contribuiu para que nossa família ficasse num aperto. Então, por mais que tem gente que fala, mas se Efraim trabalhasse fora, Gisele estaria numa situação melhor. Será que estava? Né? Será que estaria? Porque se ele saísse, talvez eu não conseguiria gravar tanto, não conseguiria ganhar o que eu ganho hoje com as redes sociais, porque eu não conseguiria produzir com o que a ajuda dele me faz produzir. E sem contar também, gente, que essas situações estão deixando a gente um pouquinho complicado. Mas isso vai passar, é uma fase, Deus vai nos abençoar. E agora não, mas depois eu vou contar uma bênção que aconteceu, assim, que foi algo inexplicável. Mas isso vai ficar pra depois, vou deixar vocês com curiosidade, porque eu sou mal. Gostaria de saber por que você não faz mais vídeos com os filhos do Efraim. A mãe deles proibiu? Eles têm aparecido na casa de vocês? Ou só foram naquela vez que tu fez vídeos do aniversário do Pedro? Tá, foram várias perguntas aqui, né? Várias perguntas, vou responder todas.
Por que eu não faço mais vídeos com os filhos do Efraim? Gente, é uma briga toda vez que eu faço vídeos, porque a mãe das crianças assiste meus vídeos. Então, tipo, esse ela tá assistindo também, com certeza. Ela assiste meus vídeos e todas as vezes que eles aparecem nos vídeos, sejam curtos ou longos, é uma briga por mensagem gigantesca com o Efraim. Certo é que, pela lei, eu posso e tenho direito a gravar vídeos com os meus enteados, mesmo que ela não concorde, desde que o pai aceite e goste. E foi o Efraim que quis desde o início. E nós vamos continuar fazendo, porque o Efraim pediu, gente. As crianças são parte da nossa família. A nossa família é 7, mas eles são parte das nossas famílias. Imagine só, a criança crescer vendo o pai deles, nunca gravar vídeo com ele. Ah, não vou gravar com ele. Papai não grava vídeo comigo, só grava com os outros meninos, porque eles, sabe? Fica aquela sensação de que talvez eles possam crescer e pensar que o pai deles não gosta deles por não gravar com eles. Sem contar o fato que eles são da nossa família, então nós vamos continuar gravando vídeo com eles, sim. E, gente, detalhe, eu já faço vídeo curso com eles quando a gente consegue ver eles. Lá no Instagram eu posto stories, dá briga toda vez, mas eu posto. A gente aparece em vídeos, porque eles são parte da nossa família. E eu, inclusive, quero fazer esse Natal, a nossa montagem da árvore de Natal. Eu quero que eles estejam presentes. Gente, eu sou apaixonada com essas crianças. Apaixonada mesmo. Eu não faço diferença entre os meus filhos e eles, porque eles são crianças maravilhosas. Então eu quero que eles participem. Tô pegando o pé de Efraim. Tu vai pegar eles esse domingo. Porque esse domingo agora, já tô dando spoiler, eu quero gravar o vídeo montando a árvore de Natal, montando a nossa decoração com todos os nossos filhos juntos. E tem um presente que a gente ganhou, que vai ter nessa árvore de Natal bem diferente. Então espere. Qual é a pergunta? A mãe deles proibiu? Proibi sempre, mas a gente grava assim mesmo. Eles têm aparecido na casa de vocês? Raramente. Eu acho que a gente conseguiu pegar eles mais uma vez só depois do aniversário, né? Que foi o primeiro e único vídeo que a gente fez com eles do YouTube. Não, tem mais. Tem mais um vídeo, além do aniversário do Pedro, aqui com eles, aqui em casa, eu acho. E também, nem sempre que eles estão aqui, das poucas vezes que eles vêm, a gente grava, tá? Mas, gente, quando isso tudo acabar, quando acabar com toda essa questão jurídica, que acabar com esses problemas de não querer deixar as crianças em olhos aparecerem, eles vão aparecer sempre, porque eles são da nossa família. Tu estás criando galinha só com a finalidade de que elas botem ovo para o consumo de vocês, ou também está criando para o futuro comer uma galinha caseira? Com certeza, minha mãe, com certeza. E pelo meu frango já tinha matado a Jerusa. A gente já consome os ovos delas, né? Quando a gente pega e consome. Mas sim, a gente vai comer. A gente não, porque, gente, vou falar pra vocês. Eu não como galinha caipira. Eu não sou fã de galinha caipira, gente. Sempre criei desde o interior, mas eu não gosto de comer, eu como os ovos. Mas nós vamos comer elas também. O que aconteceu com seu pai? Eu já falei a respeito disso, né? Ele ficou um pouquinho bravo porque eu gravei os vídeos. E, gente, ele sempre aparecia, né? Ele apareceu aqui várias vezes no canal, principalmente quando eu cuidava dos filhos dele pra ele poder trabalhar. E é isso, gente. Porque as mães dos filhos do seu marido não deixam eles ir pra aí? Porque, gente, é besteira. Olha, vou falar pra vocês, eu nunca conheci ela pessoalmente, ela também não quer me conhecer, então fica nesse impasse, né? Porque se ela me conhecer, ela vai ser bem-vinda aqui em casa. Eu já quis, inclusive, que ela viesse aqui pra conhecer, pra gente se conhecer, pra ela deixar essa briga, né? Mas eu acho que é uma questão mais entre ela e o meu marido, né? A raiva da separação, ou não sei o que foi. Mas enfim, eu espero que isso acabe um dia. Essa pergunta é linda. Você, mamãezona, queria saber qual foi a fase mais difícil que você já passou? Já teve depressão no parto? Já se sentiu exausta dos filhos? Tenho 2, trabalho fora e às vezes me sinto exausta. Que Deus abençoe essa família maravilhosa. Ai, que lindo, minha linda. Deus te abençoe grandemente. Vou falar pra vocês que eu acho que assim, uma fase mais difícil que eu passei foi quando a Radassa estava doente. Ali eu me senti exausta psicologicamente porque eu queria ver ela boa. Mas eu não sou uma super mãe, eu tenho meus momentos de estresse. Eu acho que o meu estresse é mais físico do que mental, sabe? Assim, no final do dia eu fico cansada, com vontade de dormir. Mas graças a Deus, Deus me deu paciência. É algo que veio de mim de berço. Deus me deu bastante paciência. Eu consigo lidar com as crianças muito bem.
Eu acho que talvez por eu ter sido mãe nova, eu gostava muito de brincar com o Levi. Até hoje eu gosto de brincar com as crianças. Já brinco bem menos, porque com 5 crianças tem mais trabalho a fazer. Mas quando era só o Levi, o Eric e até ali, gente, eu brincava como se eu fosse uma criança também. E era muito bom. Mas assim, que Deus te abençoe. É paciência. Meu marido tá fazendo almoço pra mim gravar pra vocês. É paciência e amor demais por essas crianças, viu? Tem mais uma pergunta. Você tira Bolsa Família e quanto tira do Bolsa Família? Sim, mas o valor, gente, não cabe a dizer. Vocês são evangélicos. Seu filho mais velho não se batizou? Ama assistir seus vídeos. E a oração antes de se alimentar. Vocês estão oferecendo para eles é a fé em Deus. Verdade, gente. Deus te abençoe. Não, gente, o Levi ainda não se batizou, porque para nós cristãos, principalmente da Assembleia, o batismo acontece depois dos 12 anos de idade, quando a criança ali já tem uma maturidade, né? Responsabilidade é a mesma de qualquer cristão, gente. Não existe diferença de responsabilidade para quando você é batizado para quando você não é batizado. Você tem que ter a mesma responsabilidade, porque o céu vai continuar tendo as mesmas regras, vamos dizer isso, para se chegar lá. Então não existe tanta diferença assim. A única diferença é que você vai conseguir trabalhar mais na obra de Deus em coisas diferentes, né? Aqui tem mais uma curiosidade igual da outra mãezinha, né? A minha curiosidade é igual a da Fabiana. Eu sou um bebê, me sinto cansada, exausta, me culpo por não me achar uma boa mãe, não consigo amamentar e tive que dar fórmula e sempre choro por isso. Me sinto culpada, sinto medo se ele pega um resfriado, já me desespero, enfim. Em vez de você com cinco, sendo uma super mãe, super dona de casa, esposa, filha, você tem alguma dificuldade? Como você, Gisele, se sente, como mãe principalmente, abre um pouco de coração pra gente. Ah, gente, desculpa tá lendo ruim, mas ó, porque meu celular, deixa eu ver se eu consigo mostrar, tá quebrado, vendo? Aí tá difícil de enxergar as letras pra ler. Aí por isso que eu tô lendo um pouquinho coisado. Mas sim, gente, olha só, minha linda. Cada mãe sabe a sua realidade. A minha realidade com 5 crianças é diferente da sua realidade com 1. Talvez pra mim com 1 fosse super fácil, mas pra você talvez não seja, né? Talvez, não sei se você tem uma rede de apoio, se não tem. Aqui minha única rede de apoio é o meu marido. A minha mãe já foi uma rede de apoio há muito tempo. Quando eu preciso dela pra ir pra longe, né? Se eu precisar sair, ela sempre tá disposta. Mas desde que a Radassa nasceu, mesmo ela estando ao meu lado, morando perto, ela não foi uma rede de apoio. Mas se eu precisar dela pra ir pra algum lugar, ela fica com as crianças tranquilamente. A questão é realidade. E você não precisa se culpar. Eu também me culpava quando a Radassa não conseguiu mamar, porque eu parei de produzir leite. Vocês sabem a correria que foi com ela pro hospital de casa, eu parei de produzir leite. Ela adoecia com mais facilidade. E realmente eu me sentia culpada por causa disso. Já fiquei triste por causa disso também. Mas o que eu entendi é, cada um de nós temos a nossa família e temos que nos adaptar a essa realidade. E eu tenho certeza que você é uma super mãe, independente de que você pode se achar, né, pode achar que não é uma boa mãe. Mas o seu filho vai demonstrar que você é uma boa mãe, no carinho que você dá pra ele, no cuidado que você tem, na roupa que você lava, na comida que você faz. Eu tenho certeza que você faz o melhor, porque todas nós fazemos o nosso melhor e nós nunca vamos ser perfeitas. Vamos falhar, com certeza. Agora mais uma pergunta aqui lá do Instagram. Você mora onde? Gente, eu moro no Goiás, tá? Num município chamado Luciana. Não vou passar meu endereço não, porque tem gente muito perigosa que pode assistir os vídeos. Não que eu tenha lá, meu Deus do céu, ou mulher famosa, mas tem gente que faz de tudo pra fazer o mal para outras pessoas. Deus te abençoe muito. Você e suas crianças, muito guerreira, muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Gente, eu tenho um carinho tão grande por vocês não imaginam. Né, o quanto eu sou feliz por cada um de vocês que estão assistindo a Família 7, que ama acompanhar os nossos vídeos, que ama estar aqui, né, sempre assistindo, que curtem quando pode, que comentam quando pode. Nem todo mundo comenta, eu entendo que tem pessoas que gostam de assistir, mas não gostam de comentar. Mas eu faço um pedido pra vocês. Curtam o vídeo, sempre, curtam o vídeo. Gosta do vídeo, manda para seus amigos, para as mãezinhas que gostam que podem se identificar com a nossa família. Isso é muito importante pra gente. Porque faz os nossos vídeos serem mais conhecidos, a nossa família crescer, né? E uma coisa que eu tô super feliz, nós acabamos de alcançar a marca de 123 mil inscritos aqui no YouTube. E apesar de que, assim, os nossos vídeos longos têm uma porcentagem muito pequena de visualização, mas é porque os nossos vídeos, nossos inscritos são mais de vídeos curtos, aqueles que ficam mais na feed, nos shorts.
Mas eu sou muito feliz por cada um de vocês. Muito obrigada por acompanhar a nossa família sempre. Gente, tem uma função também aqui no YouTube que é o Ripay. Eu vou explicar direitinho o que é. O Ripay é uma pontuação que o YouTube dá para os canais pequenos, para eles chegarem na aba dos feeds, né, dos mais acessados. Eles mandam para uma aba que vão entregar mais os vídeos. Então, se vocês puderem ripar só 3 vezes na semana, também é. E uma coisa muito importante, eu sei que tem gente que não gosta, mas se vocês comentarem, pelo menos com bom dia, boa tarde, boa noite, gente, é uma ajuda muito grande. Por mais que não tenha muito textão pra dizer, mas dá um bom dia, boa tarde, boa noite, menos emoji. É porque os emojis, por mais que seja um comentário, ele não conta como um comentário. Aí o YouTube não entrega muito. Mas se vocês puderem botar só um bom dia, boa tarde, boa noite, ou pelo menos um oi, que é mais fácil, vai ser de grande ajuda. Mas eu quero agradecer todos vocês que mandaram perguntas, vocês que não mandaram, mas estão aqui para assistir e saber as dúvidas, porque talvez a pergunta de outra pessoa era a mesma que você tinha. Mas eu quero muito agradecer vocês, dizer que eu sou super feliz por vocês estarem aqui comigo, por essa família de milhares, tá? Um grande beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.